Às margens do rio Paraíba do Sul, uma história de fé que atravessa gerações. Nesse documentário nós vamos conhecer a história de 3 importantes igrejas aqui de Paraíba do Sul. Paróquia Matriz de São Pedro e São Paulo, Paróquia Santo Antônio dos Pobres e Santuário Bom Jesus de Matozinhos. Cada uma carrega consigo memórias, arquitetura e uma devoção que atravessa gerações. Nossa primeira parada é aqui, na Paróquia Matriz São Pedro e São Paulo, localizada no coração de Paraíba do Sul. Muito mais do que um templo, a matriz é símbolo da fé do povo sul-paraibano. Sua pedra fundamental foi lançada em 1860 e a obra concluída em 1882. A igreja carrega traços marcantes do estilo neoclássico, com fachada simétrica, torres altas e interior amplo. Ao longo dos anos, ela passou por reformas que alteraram parte da sua estrutura original, mas preservaram sua imponência e seu papel central na vida religiosa do município. A nossa Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo teve a sua construção iniciada em 1860 e estabelece um marco na história de nossa cidade como a terceira matriz, instituída. Ela foi construída sobre o vale, Lava Tripas, e foi construída com trabalho escravo, com pedras de cantaria, que fazem parte da sua estrutura. Uma das coisas que chama atenção na nossa igreja matriz é as pedras de cantaria até o segundo piso, o que não é muito normal nas construções barrocas litorâneas. A sua estrutura original quase toda foi modificada. Existiam os altares laterais e hoje a única coisa que se mantém ainda, remontando esse período da sua construção, é o altar principal da nossa igreja matriz, construída em madeira, com a ajuda de algumas figuras nobres da nossa cidade de Paraíba do Sul. Aqui na matriz, muitas gerações se batizaram, casaram, celebraram e viveram momentos marcantes da vida comunitária. A história de nossa cidade é devedora da igreja nesse aspecto. A nossa matriz de 1860, ela recorda essa importância. Uma vez foi construída tendo o aval do imperador e é o apoio da população local. Ela aqui é um símbolo da nossa religiosidade. No seu primeiro momento era chamada de Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, mais tarde Freguesia de São Pedro e São Paulo e hoje Paróquia São Pedro e São Paulo, trazendo esses 2 pilares da fé católica como expoentes e patronos e protetores do nosso povo sul-paraibano. A nossa igreja ela tem uma característica importante porque ela é uma das mais antigas da região. Muitas das vezes, quando as pessoas procuram certidão de batismo, elas recorrem aqui, porque a nossa igreja, de fato, a nossa paróquia, remonta aos 1700, anos de 1700, a partir dali, batizados e a freguesia foi se afirmando até se tornar a paróquia. Por isso é uma das igrejas mais antigas da região. Com seus santos padroeiros, São Pedro e São Paulo, a igreja permanece como referência de devoção e também como patrimônio histórico-cultural da cidade. Histórias como a da Meire mostram que a fé não está apenas nas paredes das igrejas, mas na experiência viva de cada pessoa que encontra nesses locais um ponto de apoio, de consolo e força. Eu sou a Meire, vim para Paraíba do Sul tem 30 anos, já era católica. Eu vim para a igreja São Pedro e São Paulo, que aqui eu encontrei o amor de Deus, o carinho, a compreensão e passei a frequentar, adorar Jesus. E aqui eu encontrei os grupos de oração, apostolado, o grupo das mães que oram pelos filhos, os vicentinos. O grupo do apostolado, ele abriu uma porta para mim, que foi no tempo da pandemia, eu estava muito nervosa, passava mal todos os dias, recebi o convite para o grupo do apostolado. O grupo das mães, a minha filha foi para o Rio,
morar no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito nervosa, onde o grupo chamou, me convidou para fazer parte do grupo das mães que oram pelos filhos, para orar mais por ela, porque ela se encontra no Rio de Janeiro. E o grupo dos Vicentinos, eu peguei uma época muito difícil no financeiro, e o grupo do Vicentino falou, venha participar conosco, ajudar os pobres, inclusive me ajudou com alimento. Então eu só tenho a agradecer a Deus, a igreja, entendeu? Que abriu as portas para mim. Eu assisto a missa, inclusive eu estou emocionada, entendeu? Mas eu assisto as missas, sempre que tem que dar eu venho. É um momento único com Deus, é onde aumenta a nossa fé. Por isso eu estou sempre na igreja. Seguindo pelos bairros de Paraíba do Sul, encontramos a paróquia Santo Antônio dos Pobres, localizada no bairro Santo Antônio. A história da igreja começa de uma forma bem singular. A devoção surgiu após a morte de um menino chamado Antônio, vítima de varíola, no século XIX. Seu sepultamento improvisado despertou a fé popular. E logo uma pequena capela começou a ser procurada por moradores em busca de proteção e graças. Em 1836, através de um momento difícil daquela população, devido a uma febre chamada varíola, uma doença chamada varíola, deu-se início à vida de fé aqui nesta porção do povo de Deus, por causa de uma criança chamada Antônio, que não pôde ser enterrada, no cemitério local. Então, no caminho, desse cemitério, a família enterrou essa criança e depois deste sepultamento, por ele chamar Antônio, começou então a devoção a Santo Antônio aqui. E em 1855 foi então criada a freguesia de Santo Antônio dos Pobres. E até hoje, essa igreja matriz se mantém firme no seu propósito de ser um sinal de evangelização, um sinal de Cristo, atuando na história, nessa porção do povo de Deus aqui na cidade de Paraíba do Sul. E é muito profunda essa história, que nasceu a partir de um sofrimento de uma família. As pessoas então se reuniram diante desse sofrimento e elevaram a Deus as suas preces pela intercessão deste santo, que é o mais popular da Igreja Católica pelo mundo afora. A paróquia Santo Antônio dos Pobres carrega consigo memórias, fé, superação e união da comunidade. A nossa igreja, ela foi construída a partir também de doações dos fazendeiros e empresários da época. A nossa igreja, há relatos que ela começou a imitar a igreja matriz Nossa Senhora da Conceição em Pati do Alferes. Mas como o dinheiro veio acabar, as obras concluíram-se a partir daquilo que aquelas pessoas que estavam fazendo os donativos puderam ajudar na contribuição. A nossa igreja, se vocês repararem, a fachada dela é idêntica à da igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, lá em Pati. Só que nós não temos as torres. A igreja matriz aqui não tem as torres. Infelizmente, os padres, naqueles anos passados, não residiam aqui e demoravam dias para chegar para vir dar assistência pastoral. E com isso, as pessoas de boa vontade que ajudavam na manutenção do templo. Então, nossa igreja ela foi descaracterizada do seu original. As pessoas não tinham conhecimento, então buscavam a forma mais rude, e vamos dizer assim, imediata, para poder dar resposta às situações do tempo que vai deteriorando o templo. Então, algumas coisas aqui nós perdemos as características, mas a gente mantém o que temos ainda na conservação para que esse legado histórico permaneça vivo na memória do povo da cidade e também do povo católico de Paraíba do Sul.
Nós não temos dúvida, né, que a igreja ela é um sinal sacramental de Cristo atuando na história. O Papa Leão XIV, em sua primeira fala oficial como sucessor de Pedro, ele disse que a igreja é um farol que ilumina as noites do mundo. A igreja é um sinal de que, apesar das situações controversas e difíceis que a humanidade atravessa, a igreja se mantém firme para levar às pessoas o amor e a misericórdia de Deus. E nós estamos aqui, como igreja católica, apostólica, romana, com esse objetivo de levar às pessoas a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para muitos moradores aqui de Paraíba do Sul, Santo Antônio é muito mais que padroeiro. É companheiro de caminhada, intercessor e parte da identidade local. No distrito de Werneck está um dos locais de maior devoção popular da cidade, o Santuário Bom Jesus de Matosinhos. A primeira capela é dedicada ao Bom Jesus, construída ainda no final do século XVIII. Ao longo do tempo, 3 igrejas foram erguidas no mesmo local, até que a construção atual, inaugurada em 1959, se tornou o templo que conhecemos hoje. O santuário impressiona pela sua escadaria, pelas suas palmeiras imperiais e pela vista privilegiada da região. Em seu interior, a Sala dos Milagres preserva centenas de votos, testemunhos de gratidão, promessas e graças alcançadas. Na verdade, a história do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos veio de Portugal. Os portugueses, devotos do Bom Jesus, lá em Matosinhos, quando chegaram ao Brasil, aqui eles fizeram uma pequena capela e aqui eles começaram toda essa devoção há 252 anos atrás. E assim a gente vai celebrando com alegria esse dia de fervor, esse dia de louvor ao Bom Jesus. A nossa paróquia Santana de Inconfidência acolhe com muita alegria também os nossos romeiros que vêm a este santuário, porque este santuário faz parte da paróquia Santana de Inconfidência, da nossa diocese de Petrópolis. Então, agradecemos a todos que passam por este local, onde buscam essa graça de Deus, essa conversão do nosso coração, para que possamos justamente participar também desta festa do céu que o Bom Jesus preparou para cada um de nós. Este lugar é um lugar de oração, é um lugar onde a fé faz milagres, onde as pessoas buscam e o Bom Jesus nos dá essa graça a cada momento que nós pedimos. Que o Bom Jesus abençoe a todos vocês, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todos os anos, no último domingo de agosto, uma multidão de fiéis visita o local para agradecer, para pedir bênçãos e para renovar a fé. Para muitos, Matosinhos é símbolo de esperança e de renovação espiritual. As igrejas de Paraíba do Sul não contam apenas história de religião, elas contam a história da fé de um povo. Elas preservam tradição, memórias, arquitetura, histórias e, principalmente, sentimentos. Elas são testemunhas silenciosas do tempo, que continuam guiando, reunindo e inspirando toda a comunidade.